Oi pessoal, aqui é o professor Anselmo. Nós vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de pesquisa operacional. A aula de hoje vai ser sobre um problema clássico de pesquisa operacional chamado problema do transporte. Nós vamos iniciar com um exemplo, né? Então imagine o seguinte: uma empresa chamada MG tem 3 fábricas, uma fábrica localizada em São Paulo, uma em Goiânia e outra em Belo Horizonte. E essa mesma empresa possui 2 grandes centrais de distribuição, uma central em Salvador e outra central em Fortaleza. A capacidade de ofertar produtos acabados nas 3 fábricas para o próximo trimestre é de 1.000, 1.500 e 1.200 unidades. Então, cada uma das 3 fábricas possui, respectivamente, essas capacidades de produção, de oferta de produtos acabados. Cada uma das 2 cidades, né, Fortaleza e Salvador, onde estão localizadas as centrais de distribuição, possui uma demanda no trimestre de 2.300 e 1.400 unidades de produtos acabados. E a empresa transportadora, que é encarregada do transporte, cobra 8 centavos por quilômetro por unidade transportada. Então, o problema, pessoal, o problema do transporte, né, é o problema de transportar mercadorias a partir de fábricas para centrais de distribuição ou pontos de demanda. Então, nós temos oferta de produtos, nós temos demanda por produtos. E o problema é tomar uma decisão com relação a como transportar esses produtos a partir dos pontos de oferta até os pontos de demanda. Nós podemos representar esse problema esquematicamente na forma de um grafo, no qual nós temos as unidades de suprimento, que no nosso caso, né, nesse exemplo particular, são as fábricas. Então nós temos 3 unidades de suprimento, ou unidades de oferta, né? Uma fábrica em São Paulo, uma em Belo Horizonte e uma em Goiânia, né? E nós temos as capacidades de produção, né, que é a capacidade de ofertar produtos acabados de cada uma das 3 fábricas. A fábrica de São Paulo tem a capacidade de 1.000, Belo Horizonte 1.500 e a fábrica de Goiânia 1.200. Por outro lado, nós temos as unidades de demanda, que no exemplo específico são as centrais de distribuição, uma central em Salvador e uma central em Fortaleza. Salvador tem uma demanda projetada aí no trimestre de 2.300 unidades de produto acabado e Fortaleza 1.400 unidades. Então nós podemos transportar produtos de São Paulo para Salvador, de São Paulo para Fortaleza, de Belo Horizonte para Salvador, de Belo Horizonte para Fortaleza e de Goiânia para Salvador, Goiânia, Fortaleza. O problema é decidir o quanto a gente vai transportar de cada uma dessas cidades, né, onde estão localizadas as fábricas, para as cidades onde estão localizadas as centrais de distribuição. Então eu quero decidir o quanto eu vou transportar de São Paulo para Salvador, de São Paulo para Fortaleza, de Belo Horizonte para Salvador, de Belo Horizonte para Fortaleza e de Goiânia para Salvador, Goiânia para Fortaleza. Sendo que esse transporte ele tem um custo associado. Tá? Então o problema ele não é trivial de você resolver, porque existe um custo de transporte e esse custo não é o mesmo de acordo com o par de cidades, né, de onde eu vou transportar as mercadorias e para onde eu vou levá-las. Nós conhecemos as distâncias entre as cidades, nós sabemos que essas cidades estão geograficamente distribuídas, né, espacialmente distribuídas, há uma distância entre elas, né? Então a gente imagina que o custo para transportar mercadorias não seja o mesmo. Por exemplo, a distância entre São Paulo e Salvador é aproximada em torno de 2.028 quilômetros. São Paulo e Fortaleza 3.088. Então, em geral, o custo
para transportar uma unidade de produto acabado de São Paulo para Salvador, vai ser menor do que São Paulo para Fortaleza. Da mesma forma, a distância Belo Horizonte-Salvador é 1.468 km, Belo Horizonte-Fortaleza 2.423. E finalmente Goiânia-Salvador 1.646, Goiânia-Fortaleza 2.317 km. Como nós conhecemos o custo por quilômetro por unidade transportada, que é de 8 centavos, esse é o quanto a empresa transportadora me cobra, eu posso multiplicar esse custo unitário pelas distâncias e assim eu tenho um custo para transportar uma unidade de produto acabado entre cada parte de cidades. Então, para eu transportar uma unidade de São Paulo-Salvador, eu vou pagar 162 unidades monetárias. São Paulo-Fortaleza 247, Belo Horizonte-Salvador 117, Belo Horizonte-Fortaleza 193, Goiânia-Salvador 131 e Goiânia-Fortaleza 185 unidades monetárias. Beleza, pessoal. Então, qual é o nosso problema? Qual é o problema do transporte? Nosso problema é que a gente quer decidir o quanto transportar entre cada parte de cidades. Esse problema ele não é trivial, porque os custos são diferentes, né, como nós vimos. O custo para transportar entre cada parte de cidades é diferente. Então a gente vai definir para cada parte de cidades uma variável de decisão, x, índice I, índice J, em que o índice I identifica a cidade de origem, né, e o índice J identifica a cidade de destino. O nosso índice I pode assumir os valores São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia, e o índice J os valores Salvador e Fortaleza. Então nós vamos ter 6 variáveis de decisão, que correspondem à quantidade transportada de produtos acabados entre cada parte de cidades. A gente vai ter uma variável de decisão São Paulo-Salvador, outra São Paulo-Fortaleza, Belo Horizonte-Salvador, Belo Horizonte-Fortaleza e Goiânia-Salvador, Goiânia-Fortaleza. Na mesma tabela aí nós temos a quantidade demandada em Salvador e Fortaleza e as quantidades ofertadas de acordo com a capacidade de produção das fábricas, né, em cada uma das 3 cidades, São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia. Notem que a quantidade total demandada, ela coincide com a quantidade total ofertada, que são 3.700 unidades. Nós chamamos problemas em que a quantidade total demandada é igual à quantidade total ofertada de problemas balanceados. É possível a gente resolver também problemas desbalanceados. Okay? Então é só a gente usa um truque para poder resolver problemas desbalanceados. Mas mais à frente a gente vai ver como é que funciona isso. Qual é a nossa função objetiva então? Né? Nós queremos decidir o quanto transportar, mas a gente tem um objetivo. Né? A gente gostaria de transportar quantidades de forma a minimizar o custo total de transporte. Como nós conhecemos o custo unitário de transporte entre cada parte de cidades, o custo total de transporte ele vai ser o custo unitário para transportar entre cada parte de cidades multiplicado pela quantidade que eu transporto entre cada parte de cidades, eu somo o custo total, né, eu somo essas parcelas de custo para cada parte de cidades. Então nós vamos ter o nosso custo total como sendo 162 vezes a quantidade que eu transporto de São Paulo para Salvador, mais 247 multiplicado pela quantidade que eu transporto São Paulo-Fortaleza, 117 Belo Horizonte-Salvador, 193 Belo Horizonte-Fortaleza, 131 Goiânia-Salvador e 185 Goiânia-Fortaleza. Então esse é o custo total de transporte e eu gostaria de minimizar, ou seja, eu quero determinar as quantidades a transportar de forma que esse custo total seja mínimo. Nós temos restrições. Então, lembrando lá da programação matemática, né, todo modelo de programação matemática tem pelo menos 3 elementos: as variáveis de decisão, a função objetivo e restrições. Quais são as restrições nesse problema do transporte?
nós temos duas classes, as restrições de suprimento ou de oferta e as restrições de demanda. As restrições de suprimento significa que eu preciso decidir as quantidades a serem transportadas, mas eu possuo uma restrição do quanto eu posso ofertar. Então, cada uma das três fábricas possui uma capacidade de produção. Por exemplo, a fábrica de São Paulo possui uma capacidade de 1.000 unidades. Portanto, a quantidade que eu transporto a partir da fábrica de São Paulo, quantidade total, tem que ser igual a 1.000 unidades, que é a capacidade da fábrica em São Paulo. Então, a variável X, quantidade transportada entre São Paulo e Salvador, mais X, quantidade transportada entre São Paulo e Fortaleza, tem que ser igual a 1.000. Né? Professor, eu preciso usar igual a 1.000? Eu posso usar menor ou igual? Porque a capacidade eu não necessariamente vou usar toda a capacidade da fábrica. Sim, nesse caso você pode usar o menor ou igual. Não precisa ser exatamente igual. A gente pode usar igual aqui porque, como eu falei, o problema é balanceado. Então, como a demanda total é igual à oferta total, a gente vai usar toda a capacidade das fábricas, tá? Mas em caso de problemas desbalanceados, você não necessariamente vai usar toda a capacidade das três fábricas. Continuando, o suprimento a partir da fábrica de Belo Horizonte, a capacidade de oferta da fábrica de Belo Horizonte é de 1.500 unidades. Portanto, a quantidade transportada de Belo Horizonte para Salvador mais a quantidade transportada de Belo Horizonte para Fortaleza tem que ser igual a 1.500. E, finalmente, a partir da fábrica de Goiânia, eu tenho que a quantidade transportada da fábrica de Goiânia para Salvador mais quantidade transportada de Goiânia para Fortaleza tem que ser igual a 1.200, que é a capacidade da fábrica em Goiânia. Essas são as restrições de suprimento. Então, por outro lado, eu tenho as restrições de demanda. Então, eu preciso atender a demanda em Salvador e Fortaleza. O raciocínio é muito semelhante. Né? A diferença agora é que eu vou somar as quantidades a partir das fábricas para cada uma das cidades. Né? Então, por exemplo, Salvador possui uma demanda de 2.300 produtos acabados. Logo, a quantidade que eu transporto de São Paulo para Salvador, mais Belo Horizonte, Salvador, mais Goiânia, Salvador, tem que ser igual a 2.300. Professor, eu poderia usar um outro sinal, eu poderia usar um menor igual. Né? Nesse caso, se você for usar um menor igual, a solução ela vai ser trivial, vai ser zero. Né? Porque a partir do momento que você diz que você pode não atender essa demanda aí, como você quer minimizar custo, a solução do algoritmo vai ser, olha, então não transporta nada, certo? Então, no caso de demanda, seria mais lógico aí você usar um sinal maior ou igual. Então, eu tenho que pelo menos atender a demanda de 2.300 em Salvador. Mas isso tem outras implicações. Se você usar um maior ou igual, pode ser que o seu problema, o seu modelo, ele acabe não tendo solução viável, certo? Então, a gente pode usar um maior ou igual aí em caso de problemas desbalanceados, né? Então pode ser que a gente precise usar um maior igual para dar mais flexibilidade aí no modelo, tá? E finalmente a demanda em Fortaleza, eu tenho que a quantidade transportada São Paulo Fortaleza mais Belo Horizonte Fortaleza mais Goiânia Fortaleza igual à demanda em Fortaleza, que é 1.400 unidades, okay? Então, reunindo os três elementos, né, variáveis de decisão, função objetivo e restrições, nós temos aí o nosso modelo completo de programação linear. Então, nós temos a minimização do custo total, né, sujeito a restrições de oferta, restrições de demanda, e, finalmente, nós temos a não negatividade das variáveis de decisão. Né? Lembrando que a não negatividade aí ela é necessária porque não faz sentido eu transportar quantidades negativas do ponto de vista do problema, né? Fisicamente do problema. Não faria sentido, eu vou transportar menos 10 unidades. Né? Então, por isso, quantidades transportadas vão ser não negativas, né? Maiores ou iguais a zero. Certo? Então, esse é o nosso modelo completo. Ele tem 6 variáveis de decisão, né? E tem 5 restrições. Okay? Então, agora a gente resolveu o problema, né? A gente pode resolver em planilha. Então, aí eu tenho um exemplo que você pode fazer na planilha do Excel ou na planilha do OpenOffice.
Então a gente tem aí como é que seria o layout de uma planilha para resolver esse problema, o problema do transporte, uma planilha no Excel, resolvendo com o solver. Eu vou disponibilizar no site da disciplina uma planilha, essa planilha aí do Excel, para vocês fazerem simulações em casa, estudarem a planilha. E a gente também pode resolver usando o Python. Então eu disponibilizei também um Jupyter Notebook com a solução desse problema em Python. Então tem toda a implementação em Python, você chamar um solver e resolver o problema. Então quando você resolver, a gente vai achar uma solução ótima com custo mínimo de 574.700 e as quantidades transportadas serão as seguintes. Eu vou transportar 1.000 unidades de São Paulo para Salvador e 0 para Fortaleza. Ou seja, toda a produção da fábrica de São Paulo vai ser transportada para Salvador. Eu vou transportar 1.300 unidades de Belo Horizonte para Salvador e 200 para Fortaleza. Então a fábrica de Belo Horizonte ela vai dividir a produção dela, parte para Salvador, a maior parte para Salvador e a menor parte para Fortaleza. E finalmente a fábrica de Goiânia ela vai transportar 0 para Salvador e 1.200 unidades para Fortaleza. Então perceba que a fábrica de Goiânia ela vai produzir totalmente para Fortaleza. Vejam que essa solução ela parece lógica, né? Você transportar Salvador é mais próximo de São Paulo, né? Então faz sentido o algoritmo, a solução ótima dada pelo algoritmo, transportar tudo para Salvador em vez de Fortaleza, já que Fortaleza é mais distante. Por outro lado, não é tão trivial essa solução que ele deu de transportar 1.300 para Salvador e 200 para Fortaleza. E transportar toda a quantidade produzida em Goiânia para Fortaleza também. Pessoal, então olha só, a gente resolveu um exemplo específico em que nós tínhamos 3 fábricas e 2 centros de distribuição. Fábricas, origens, centro de distribuição, destinos para os quais as mercadorias deveriam ser transportadas. No caso mais geral, nós podemos ter aí M unidades de suprimento. Essas unidades de suprimento a gente está chamando de uma maneira genérica, podem ser fábricas, podem ser armazéns. São unidades que ofertam mercadorias, ou produzem, armazenam e ofertam mercadorias. Então são as origens. Então eu posso ter M origens e N destinos ou N unidades de demanda, que podem ser centro de distribuição, podem ser lojas físicas, pode ser o consumidor final. Nós temos um custo de transporte associado a cada par, origem e destino. Um custo é identificado como C, índice J. E nós temos para cada par, unidade de suprimento, unidade de demanda. Para cada par, origem e destino, nós temos uma variável de decisão associada, X, índice J, que corresponde à quantidade transportada no arco aí do nosso grafo, né? No arco I e J. No caso geral, o modelo de programação linear ele fica com esse aspecto, né? Com essa cara. Nós temos a minimização do custo total, né? Então a gente vai somar todos os componentes de custo multiplicado pelas quantidades, sujeito a 2 conjuntos de restrição. O primeiro conjunto aí de restrição corresponde às restrições de oferta, como eu falei, né? Então esse SI aí é a oferta para cada origem. E o segundo conjunto de restrição corresponde às restrições de demanda. Eu preciso atender a demanda. E aí a gente já está com sinais menor igual e maior igual. Então, a oferta ela vai ser, no máximo, a capacidade de ofertar. Então, eu tenho as restrições de oferta, elas não podem exceder a capacidade de ofertar mercadorias, a capacidade das origens de ofertar mercadorias. E as restrições de demanda indicam que a gente precisa atender a demanda no mínimo, né? Por isso maior ou igual. Então eu tenho que pelo menos atender aquela quantidade demandada. E finalmente as restrições de não negatividade. Professor, e o caso de problemas desbalanceados? O que são problemas desbalanceados? São problemas em que a quantidade total ofertada não é igual à quantidade total demandada. Então a gente pode ter 2 casos.
No caso 1, a demanda total é maior que o suprimento. Nesse caso, a gente vai ver que a gente pode tornar o problema um problema balanceado simplesmente pela adição de uma fábrica fictícia, ou também chamada fábrica fantasma. Então a gente finge que existe uma capacidade que tem custo de transporte zero, então o custo de transportar a partir dessa fábrica é zero, e essa fábrica ela vai justamente ter uma capacidade de ofertar igual a essa capacidade que está ausente no problema original, de forma que eu balancei, né, demanda total com oferta total. E o caso 2 é quando eu tenho suprimento maior que a demanda, ou seja, as minhas fábricas, as minhas origens têm uma capacidade de ofertar total, uma capacidade total de oferta maior que a demanda total. Então, nesse caso, eu posso adicionar um destino fictício, né, um centro de distribuição fictício, com custo de transporte igual a zero. Então, vamos ver esses dois casos aí. Então, no caso 1, a demanda é maior que o suprimento. Então, imagine o seguinte, que eu reduzo a capacidade da fábrica de Belo Horizonte de 1.500 para 1.300. Com essa redução, agora eu vou ter um déficit de capacidade de 200 unidades. Então, eu não vou conseguir atender a minha demanda total, porque a minha oferta total, a capacidade de produção das 3 fábricas foi reduzida em 200. Então, agora a gente tem uma capacidade aí total de suprimento só de 3.500. E a nossa demanda total é 3.700. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente cria uma fábrica fictícia que tem exatamente essa capacidade de suprimento igual a 200, que é o déficit de capacidade que a gente precisa para poder atender a demanda total. E aí a gente vai criar mais 2 variáveis de decisão que correspondem à quantidade transportada da fábrica fictícia para os destinos Salvador e Fortaleza. O custo de transporte dessa fábrica fictícia, como ela não existe, vai ser zero. Professor, mas como é isso? O custo de transporte é zero? Sim, como ela não existe, a gente simplesmente assume como custo zero. Okay? Então nós temos aí o custo de transporte, né? Fábrica fictícia para Salvador, fábrica fictícia para Fortaleza, zero. Já que a fábrica não existe, essas mercadorias de fato elas não vão ser transportadas, porque elas nem existem, né? Então isso é só um artifício para a gente tornar o problema balanceado e a gente poder resolver usando exatamente o mesmo modelo para problemas balanceados. Então, quando a gente resolver usando a planilha ou um solver usando o Pyomo, esse problema com a fábrica fictícia, a solução que a gente vai obter é a seguinte: a gente vai transportar 1.000 produtos acabados de São Paulo para Salvador, 0 para Fortaleza, 1.300 Belo Horizonte, Salvador e 0 para Fortaleza, e Goiânia 1.200 para Fortaleza. Então note que na solução anterior nós tínhamos a fábrica de Belo Horizonte transportando 200 unidades para Fortaleza. Como a gente tirou essa capacidade dela, nessa nova solução ela vai transportar 0 para Fortaleza. E quem vai transportar as 200 unidades é a fábrica fictícia. Isso significa, na verdade, na prática, né, que a fábrica de Fortaleza, a demanda em Fortaleza, né, o centro de distribuição em Fortaleza, ele vai deixar de receber 200 unidades. Então ele vai ser desabastecido em 200 unidades, já que a demanda é 1.400 e a gente só vai atender 1.200. Já que essas 200 unidades da fábrica fictícia aí, na verdade, não existem. Certo? Então a interpretação dessa solução é que o centro de distribuição em Fortaleza vai ser desabastecido em 200 unidades. Uma possibilidade também interessante, né, no problema do transporte é a priorização de cidades. Então note o seguinte, que a escassez na cidade de Fortaleza, né, a gente viu agora que a solução com a fábrica fictícia, né, ela desabastece o centro de distribuição em Fortaleza em 200 unidades. Mas digamos que a gente não queira de maneira alguma que o centro de distribuição de Fortaleza seja desabastecido. A gente quer priorizar Fortaleza. A gente quer forçar o modelo a dar uma solução que atende totalmente a demanda em Fortaleza. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode estabelecer um custo alto de transporte entre a fábrica fictícia e a cidade de Fortaleza. Um custo que seja proibitivo, de forma que
essas unidades que seriam transportadas da fábrica fictícia, que na verdade não existem, né? Se eu impuser um custo alto aí, o modelo vai tentar achar outra solução, porque ele vai tentar minimizar o custo total, então ele vai evitar transportar essas quantidades da fábrica fictícia. E assim a gente consegue garantir o suprimento de Fortaleza. Então, pessoal, o que é que eu fiz aqui nessa tabela? Em vez de eu adotar um custo zero de transporte entre a fábrica fictícia e a fábrica de Fortaleza, eu pus um número alto aí, 673. Esse número foi arbitrário. Pode ser um número tão grande quanto você queira. A gente também costuma chamar esse número de Big M, né? Um M grande, um número grande. Então adotei um custo aí bem maior do que os outros custos de transporte, de forma a sinalizar para o algoritmo de solução que eu não quero que sejam transportadas quantidades, né, produtos da fábrica fictícia para a fábrica de Fortaleza. Então, como esse custo é muito alto, é um custo proibitivo, a nova solução ótima, quando a gente resolver novamente esse problema, ele vai evitar transportar mercadorias, né, produtos da fábrica fictícia para a fábrica de Fortaleza. Então, quando a gente resolver, a gente vai obter uma nova solução ótima, e nessa solução, olha só, eu vou continuar transportando 1.000 unidades de São Paulo para Salvador. Agora eu vou transportar 1.100 unidades de Belo Horizonte para Salvador e 200 para Fortaleza. Então veja que em relação à solução anterior, agora Belo Horizonte ela tá enviando mercadorias para Fortaleza, que na solução anterior não estava, né? E Goiânia vai transportar 0 para Salvador e toda a sua capacidade de 1.200 para Fortaleza. E a fábrica fictícia vai transportar 200 unidades para Salvador, né, e 0 para Fortaleza. Então veja agora que quem ficou desabastecido foi Salvador, não Fortaleza. A gente priorizou a cidade de Fortaleza. Por outro lado, note que essa solução, esse custo mínimo aqui, de 551.300, ele vai ser maior do que o custo da solução anterior. Eu vou voltar 2 slides para vocês verificarem isso. Então veja só, na solução anterior, em que eu não estava priorizando Fortaleza, eu tinha um custo mínimo de 536.100. Nessa nova solução, em que eu estou priorizando Fortaleza, eu tenho um custo mínimo de 551.300, maior. Por que isso acontece? Porque, na verdade, a solução em que eu transporto 0 para Fortaleza, em que eu transporto 200 para Fortaleza a partir da fábrica fictícia, ou seja, eu desabasteço a Fortaleza em 200, ela tem um custo menor do que essa nova solução em que eu evito desabastecer Fortaleza e agora eu estou desabastecendo Salvador. Então eu tenho eu estou pagando um preço aí para priorizar Fortaleza. O meu custo ele ficou mais alto agora, certo? Esse é o preço que eu pago por decidir que eu não quero desabastecer Fortaleza de maneira alguma, tá? Beleza, pessoal, e agora a gente vai para o caso 2 de problema desbalanceado, que é quando o suprimento é maior que a demanda. Então eu tenho uma capacidade total de suprimento maior que a demanda total, né? Então nesse caso, para a gente poder simular essa situação, eu reduzi aqui a demanda de Salvador de 2.300 para 1.900. Como agora eu tenho uma demanda menor, o que é que eu vou fazer para balancear novamente o problema? Em vez de criar uma fábrica fictícia, eu vou criar uma cidade aqui fictícia, um centro de distribuição fictício, um destino fictício. E aí eu vou introduzir 3 variáveis de decisão que correspondem às quantidades transportadas de cada uma das fábricas para cada um dos centros de distribuição, aliás, de cada uma das fábricas para o centro de distribuição na cidade fictícia. E eu vou estabelecer a demanda dessa cidade fictícia como sendo exatamente a demanda suficiente para balancear o problema, de forma que a quantidade total demandada seja igual à quantidade total ofertada nas fábricas. Dessa forma a gente pode novamente resolver o problema como antes, né? Então a gente pode usar o mesmo modelo. E aí resolvendo, no caso, eu esqueci aqui de falar, o custo de transporte por unidade transportada entre as fábricas e o centro de distribuição na cidade fictícia é 0. Então a gente assume como 0. Da mesma forma como a gente fez no primeiro caso
de desbalanceamento. Então, quando a gente rodar o modelo, obtiver a solução ótima, né, a gente vai verificar a seguinte solução. Eu vou transportar 600 unidades de São Paulo para Salvador, 0 para Fortaleza e 400 unidades aqui para a fábrica, para centro de distribuição fictício. 1.300 unidades de Belo Horizonte para Salvador, 200 para Fortaleza e 0 para o centro de distribuição na cidade fictícia e 0 de Goiânia para Salvador e 1.200 para Fortaleza. Então, o que é que essa solução aqui está dizendo? Que a fábrica de São Paulo, ela tem uma capacidade aí de 1.000, mas ela só vai usar 600. Porque essa quantidade aqui de 400 que a fábrica de São Paulo vai transportar, né, ou transportaria para o centro de distribuição fictício, essa quantidade ela não existe. Então, aqui, na verdade, a interpretação é que a fábrica de São Paulo ela não vai estar trabalhando em plena capacidade. A fábrica de Belo Horizonte ela vai produzir 1.300, mais 200, 1.500, e a fábrica de Goiânia vai produzir 1.200. Então, tanto a fábrica de Belo Horizonte como a fábrica de Goiânia estão usando a plena capacidade, e a de São Paulo não. A de São Paulo está usando uma capacidade menor, né? É curioso que essa solução ela também faz, ela é lógica, né, assim, do ponto de vista prático, porque, como a gente viu, São Paulo é uma cidade que está muito distante aí de Fortaleza, né? Então, na solução ótima, o algoritmo ele preferiu transportar de São Paulo para Salvador, e o excesso da capacidade de São Paulo está sendo enviado, né, para o centro de distribuição fictício. Certo? Então, pessoal, era isso que a gente tinha hoje sobre o problema do transporte. Acompanhe lá no site da disciplina a planilha que eu disponibilizei, a planilha com a implementação do problema para vocês resolverem no solver, né, no solver do Excel. Também é possível resolver no solver do OpenOffice. E o Jupyter Notebook, que tem a implementação no Python, né, usando a biblioteca Pyomo, e o solver vocês podem experimentar aí com o Jupyter Notebook no Google Colab. Tá bom, pessoal? Então, obrigado por assistir essa aula e a gente se vê aí na próxima.